Nessa aula, daremos continuidade ao estudo da linearização de sistemas CISO. Ao contrário da última aula, em que falamos de sistemas estáticos, nessa aula falaremos de sistemas dinâmicos. É importante, antes de iniciar, vocês lembrarem o conceito de um sistema estático e de um sistema dinâmico. Lembrem-se, o sistema estático ele não possui memória, ao passo que o sistema dinâmico possui memória. Bom, e o que diferencia a linearização de um sistema dinâmico de um sistema estático? Lembrem-se que nos sistemas estáticos eu defino o ponto de operação. No caso de sistemas dinâmicos, o ponto de operação ele é calculado pelo ponto de equilíbrio do sistema. E quem é o ponto de equilíbrio do sistema? Não é quando o sistema está em equilíbrio? Quando o sistema está em equilíbrio, nós consideramos que ele não tem variação, ou seja, ele possui derivada igual a zero. Então, essa é a diferença básica entre a linearização de sistemas dinâmicos e de sistemas estáticos. Dessa forma, nós vamos considerar que uma equação diferencial é igual a f de x e que essa função ela é de classe C1, ou seja, ela deve ser diferenciável pelo menos uma vez. Nessas condições, nós podemos aplicar a série de Taylor. Relembrando, a nossa equação diferencial ela é uma função de x. Então, para x no ponto de equilíbrio, nós vamos ter que a variação no sistema ela é nula. Com efeito, x ponto, que é o próprio f de x, ele será, no ponto de equilíbrio, ele será igual a zero. Se nós avaliarmos a expressão da série de Taylor, aplicando a série de Taylor à minha equação diferencial, nós vamos observar que o termo constante referente ao valor de x no ponto de equilíbrio, ele é sempre igual a zero. Dessa forma, o uso da expressão da série de Taylor para sistemas dinâmicos, ele tem um cálculo a menos para ser realizado, que é o cálculo do ponto de equilíbrio. Com isso, a minha expansão em série de Taylor da minha função de x, ela é dada por essa equação mostrada abaixo, em que eu tenho a derivada parcial de f em relação a x, para x no ponto de equilíbrio, x menos x no ponto de equilíbrio, mais os termos de ordem superior. Os termos de ordem superior, como nós sabemos, eles podem ser considerados nulos. Para compreender melhor o que foi dito até o momento, considere o seguinte exercício. Aqui nós temos um circuito elétrico em que eu desejo obter a função de transferência que relacione a tensão no indutor em função da tensão de entrada. Observem que eu tenho uma fonte DC que vai me dar o ponto de equilíbrio desse sistema. E essa fonte V de D, ela é uma fonte de pequenos sinais, que vai me dar a variação em torno desse ponto de equilíbrio. Uma outra questão que nós devemos observar é que, nesse caso, o resistor é não linear. E a relação desse resistor ela é dada pela corrente e tensão, em que a corrente do resistor é 2 vezes a exponencial de 0,1 vezes a tensão no resistor. Nosso objetivo é obter a tensão no indutor
dada variações na tensão de entrada, que é uma fonte de pequenos sinais. Para alcançar esse objetivo, nós iniciaremos levantando a lei de Kirchhoff das tensões do circuito acima. Bom, nós temos que a queda de tensão, a soma das tensões tem que ser igual a zero, ou a soma das quedas de tensão tem que ser igual à tensão aplicada. Dessa forma, nós temos o nosso primeiro termo, a queda de tensão no indutor, que é L dI dt, mais a queda de tensão no resistor, que pode ser obtida manipulando a equação que relaciona a corrente e a tensão do resistor, que é uma relação não linear, obtendo 10 ln de R sobre 2, menos 20, que é uma das tensões aplicadas, é uma tensão DC, igual à tensão da entrada da fonte de pequenos sinais. Para poder linearizar o termo não linear aqui, nós devemos, no primeiro instante, calcular o ponto de operação. Então, vamos partir para a análise do cálculo do ponto de operação. Para o cálculo do ponto de equilíbrio, nós não devemos considerar as variações na tensão de entrada. Dessa forma, nós removeremos a fonte de pequenos sinais. Com isso, o nosso circuito passa a ser um circuito de corrente contínua. Nós sabemos que a queda de tensão no indutor em regime permanente ela é nula, pois a tensão no indutor não é dada por L dI dt. Como a corrente é constante, a derivada da corrente é igual a zero. Por isso é como se eu tivesse um curto circuito nesse indutor. Dessa forma, toda a tensão da fonte contínua ela estará aplicada ao resistor. Então, podemos dizer que a corrente de operação ou a corrente de equilíbrio no nosso sistema pode ser escrita como I de operação é igual a 2 elevado a 0,1 V de operação. Mas quem é esse V de operação? É o próprio valor da fonte DC. Substituindo aqui por 20, nós teremos que a nossa corrente de operação é 14,78 amperes. Com o cálculo das condições de operação do nosso circuito, nós podemos fazer a aproximação por série de Taylor de nossa função. Lembre-se que nós consideramos uma função f que depende da corrente, que era dada por Ln de meio vezes a corrente no resistor, que é a própria corrente no circuito. Essa função pode ser aproximada pela série de Taylor truncada, que é dada por essa parcela em azul e essa parcela em vermelho. A parcela em azul pode ser facilmente calculada substituindo o valor da corrente zero, 14,78, nos dando 2, e a parcela em vermelho, com o uso da tabela de derivada de uma função logarítmica, nós chegamos no seguinte resultado. Derivada do ln de meio i em relação a i vai ser igual a 1 sobre meio i vezes meio. Como esses termos se cancelam, nós teremos 1 sobre i no ponto de operação, que é i igual a i0. Substituindo o valor de zero, 14,78, nós teremos que a derivada de f em relação a i é 0,0677. E nós podemos falar que i menos i0 é igual a delta i. Com isso, a nossa aproximação da função linear
ela pode ser da parcela não linear, né, que é a nossa f de i, ela pode ser dada por 2 mais 0,0677 ΔI. Voltando à nossa lei de Kirchhoff das tensões, agora, né, aquela parcela em que nós linearizamos, nós substituímos na nossa lei de Kirchhoff das tensões. Considerando que a indutância do meu indutor é 1R e que a corrente do meu sistema é a corrente de operação mais a variação na corrente dada pela fonte de pequenos sinais, nós podemos substituir, né, o valor da corrente I. Então, nós teremos I0 mais ΔI. O que é a derivada de uma constante? Não é zero, então eu terei somente a derivada de ΔI em relação ao tempo, mais 10 vezes 2 não é 20? Então, esse termo cancela com esse termo. Então, nós teremos 10 vezes essa parcela, que vai me dar 0,677 ΔI igual a V de t. Bom, essa equação é linear? A resposta é sim. Ela é linear e ela vale em torno do ponto de operação V0 igual a 20 e 0 igual a 14,78. Então, podemos aplicar a transformada de Laplace para condições iniciais nulas. Então, teremos que a transformada de Laplace para condições iniciais nulas, ela é dada da primeira parcela por S, delta e S, mais da segunda parcela 0,677 delta e S, que é igual à transformada de Laplace de V de t, que é V de S. Colocando o termo de ΔI em comum em evidência, nós podemos reescrever a nossa equação, multiplicando cruzado. Nós temos aqui como é a variação da corrente do meu circuito, dada a variação na fonte de pequenos sinais. Mas é esse o objetivo do nosso problema? Não, eu desejo achar qual que é a variação da tensão no indutor. A tensão no indutor é dada por L dI dt. Como a corrente no circuito ela consiste da contribuição da fonte DC mais a contribuição dada pela fonte de pequenos sinais, nós temos que I é composto por I0 mais ΔI. A derivada de uma corrente constante é nula. Com isso, a tensão no meu indutor ela vai ser L derivada de ΔI em relação ao tempo. Para condições iniciais nulas, nós tomamos a transformada de Laplace da nossa tensão no indutor, obtendo VL de S igual a LS ΔIS. Portanto, eu tenho que ΔIS é VL de S sobre S. Substituindo na equação obtida no slide anterior, nós temos que VL de S é igual a S vezes VS dividido por S mais 0,677. Rearranjando esta equação, nós temos que a função de transferência do nosso circuito, que relaciona a tensão de entrada com a tensão de saída no indutor, é dada por S dividido por S mais 0,677. Lembrando que essa função de transferência ela só é válida em torno do ponto de operação, que é uma corrente de 14,78 amperes e uma tensão de operação de 20 volts.